A arma de mais grosso calibre a ser usada em combate em toda a história humana conheceu seus dias de fúria no auge da Segunda Guerra Mundial. Hoje você vai conhecer a história do Schwerer Gustav. Quatro longos e sangrentos anos de luta contra o Império Alemão foram encerrados em novembro de 1918, e a França havia sobrevivido a um quase cataclisma que por várias vezes ameaçou tomar sua capital e impor-lhe uma acachapante derrota. O pensamento político e militar do imediato pós-guerra foi suprimir da Alemanha todas as possibilidades de que pudesse soerguer-se como potência mais uma vez. Mas em meados da década de 1920, com a economia alemã miraculosamente apresentando sinais de melhora, Paris sentiu-se mais uma vez ameaçada pelo vizinho. A resposta do alto comando e do governo foi a construção de uma vasta e sofisticada rede de fortificações ao longo da fronteira francesa com a Alemanha, tão inexorável que desestimularia qualquer tentativa futura de invasão. Conhecida como Linha Maginot, a obra teve início em 1929, estendendo-se no fim até a fronteira belga, sendo finalmente concluída em 1938. A subida de Adolf Hitler ao poder em 1933 ocorreu durante o auge da construção da linha junto à fronteira alemã, um fato que causava grande preocupação à liderança do seu exército. No ano seguinte, após preparar um dossiê sobre os parâmetros das defesas francesas, uma comissão do exército foi às indústrias Krupp, em Essen, para arguir seus engenheiros sobre a viabilidade de uma arma que pudesse penetrar 7 metros de concreto armado ou 1 metro de blindagem de aço. Tal arma deveria operar de longas distâncias, mantendo-se fora do alcance da artilharia inimiga. A resposta da Krupp foi apresentada alguns meses depois, na forma de um conjunto de plantas preparado pelo projetista-chefe de artilharia pesada da empresa, o Dr. Erich Miller. Uma monstruosa boca de fogo com inacreditáveis 800 milímetros de largura, que dispararia projéteis de alto explosivo ou penetradores de blindagem e que poderia esmagar a inexpugnável linha Maginot. Com as plantas em mãos, curiosamente o exército não tomou mais nenhuma ação, até que em março de 1936, Hitler fez uma visita à fábrica, sendo recebido pessoalmente por Gustav Krupp, o chefe da organização. Hitler arguiu Krupp sobre uma solução para o problema da linha Maginot e foi-lhe apresentado o estudo preliminar feito 2 anos antes. O Führer ficou impressionado e, após Krupp dizer-lhe que o primeiro exemplar do contrato seria um presente da empresa para o exército, a autorização foi dada para o início dos trabalhos. No começo de 1937, o projeto final foi aprovado e a construção do primeiro de 3 exemplares contratados foi iniciada. E o produto recebeu a designação técnica 80 cm Kanone E, de Eisenbahngeschütz, ou arma ferroviária. A empresa seguiu sua longa tradição de batizar suas grandes peças de artilharia com o nome de membros da família, e a nova arma ganhou o apelido de Schwerer Gustav, ou Gustav Pesado, em honra de Gustav Krupp. O cano da arma media 32,5 metros de comprimento e sua alma era raiada com sulcos de 1 centímetro de profundidade. Preso à culatra da arma estava seu berço, equipado com 4 absorvedores hidráulicos de choque. Enormes munhões seguravam o berço e permitiam que o cano pudesse ser elevado de 0 até 65 graus para cima. Todo o conjunto pesava incríveis 1.300 toneladas, e para se sustentar tamanha massa, somente uma estrutura ferroviária seria adequada. Mesmo assim, não seria qualquer estrutura ferroviária, visto que o Schwerer Gustav requisitava um conjunto duplo de trilhos para o seu deslocamento. O peso da arma era dividido entre 4 carros ferroviários, 2 à frente e 2 na traseira. Cada carro possuía 10 conjuntos de suspensão bogie, 5 de cada lado, e cada suspensão possuía 2 rodas.
Assim sendo, o Schwerer Gustav era sustentado por um total de 80 rodas ferroviárias. Como somente o controle de elevação vertical do cano era possível, a movimentação de deriva horizontal tinha que ser realizada movendo toda a arma por um setor curvo dos trilhos, e para tanto, o gigantesco obus era puxado e empurrado com precisão milimétrica por duas locomotivas D311 de 1000 HP de potência, especialmente projetadas para esta função. A inviabilidade de transportar a magnífica arma numa só peça por toda a Europa fez com que o Schwerer Gustav fosse projetado para ser transportado em partes, em 25 vagões, cuja composição alcançava 1,5 km de comprimento. Os trilhos duplos seriam montados apenas em seu local de emprego, e a montagem da arma, que envolvia nada menos que 1.500 homens, seria auxiliada por dois imensos guindastes de 100 toneladas, também especialmente projetados para este fim, e cuja operação requeria a construção de outras duas seções de trilho nas laterais da arma. A forja dos massivos componentes, entretanto, provou-se desafiadora para a Krupp, e o primeiro canhão, sem sua estrutura de suporte, somente ficou pronto em outubro de 1939, e sob a supervisão de Alfred Krupp, que assumira a empresa devido ao declínio de saúde do pai, o Schwerer Gustav foi enviado para o campo de testes de Hillersleben, na Saxônia. Lá, a arma foi testada com dois tipos de projéteis. O projétil penetrador de blindagem, feito de aço cromo-níquel com ogiva de 250 kg, media 3,6 metros de comprimento e pesava 7 toneladas. Já o projétil de alto explosivo carregava 700 kg de TNT e media 4,2 metros, apresentando um peso de 4.800 kg. Ambos requeriam pouco mais de 2 toneladas de propelente para serem disparados e apresentavam um alcance máximo de inacreditáveis 47 quilômetros do alvo. Os testes mostraram que os dois tipos de projéteis eram capazes de um tremendo poder de destruição, penetrando até as mais densas blindagens colocadas contra eles. Todavia, o canhão ainda se encontrava na fase final de testes, quando em 10 de maio de 1940, a Alemanha iniciou sua ofensiva de verão contra os aliados ocidentais. Nas 6 semanas seguintes, as divisões Panzer de Hitler varreram o interior da França, contornando a linha Maginot através de uma ousada travessia da Floresta das Ardenas, simplesmente inutilizando a linha defensiva francesa, cuja guarnição rendeu-se na assinatura do armistício em 22 de junho. Agora sem seu alvo primordial, o grande, caro e dispendioso Schwerer Gustav passou a ser encarado como um elefante branco pelos generais alemães. Foi considerada a hipótese de empregar o Gustav contra a fortaleza britânica de Gibraltar, e o trabalho logístico de preparar o transporte da arma pela Espanha inclusive foi iniciado, mas a indecisão de Francisco Franco em comprometer seu país na guerra fez com que os planos fossem cancelados. Mas Alfred Krupp não estava disposto a deixar seu gigante morrer, e em março de 1941 ele recepcionou Hitler para uma demonstração pessoal do Gustav no campo de provas de Rügenwalde, onde o Führer viu pela primeira vez a arma completa em toda a sua colossal imponência. Hitler autorizou a continuidade do projeto e inclusive a construção do segundo exemplar, batizado de Dora, em homenagem à esposa de Erich Müller. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha iniciou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Inicialmente pensada como uma campanha curta, a guerra no leste se mostraria muito mais longa e complexa, finalmente criando o cenário para o violento batismo de fogo da maior arma do mundo. No fim de setembro, o 11º Exército Alemão, sob comando do general Erich von Manstein, iniciou o ataque à Península da Crimeia, reduto soviético e posição dominante do Mar Negro. Após romper as defesas do istmo de Perekop, os alemães rapidamente conquistaram toda a área, com a exceção da fortaleza de Sevastopol, o mais importante porto da região. Sevastopol estava protegida por 100.000 homens e uma rede de fortificações erigida em várias fases desde o século XIX, culminando nos fortes soviéticos que incluíam um grande paiol de munição subterrâneo abaixo do leito do mar.
A falta de um desfecho para a guerra antes daquele inverno e a resistência russa no local fez com que o Gustav fosse ordenado a se deslocar para a Crimeia. Em 8 de janeiro de 1942 foi constituído o 672º Batalhão de Artilharia Pesada, composto por 1.420 homens sob comando do tenente-coronel Dr. Robert Bem, unidade dedicada exclusivamente à operação do Schwere Gustav. 500 homens compunham a guarnição da arma, enquanto o restante estava dividido entre destacamentos de apoio e segurança, incluindo 2 batalhões de artilharia antiaérea leve 20 mm que acompanhavam a arma a todo o tempo. Chegando ao Estreito de Perekop no começo de março, a composição ficou lá retida até o começo de abril, enquanto cerca de 4.000 homens trabalhavam na construção dos trilhos quádruplos para montagem e operação da arma, incluindo os trechos semicirculares para o seu ajuste de deriva. O trem então avançou até Bakhchisarai, cerca de 30 quilômetros a nordeste do alvo, onde o Gustav finalmente começou a ser montado no começo de maio, ficando pronto para iniciar fogo em 5 de junho. Um imenso arranjo de artilharia alemã de todos os calibres já cercava e martelava Sevastopol, incluindo os poderosos morteiros 600 mm Karlgerät, mas o Schwere Gustav havia chegado para se tornar o rei do campo de batalha. Naquela manhã, a já experiente guarnição da arma fez os cálculos, municiou e elevou o imenso canhão, disparando o primeiro de 8 projéteis de alto explosivo contra as baterias costeiras do porto a 25 quilômetros de distância. Em seguida, a munição penetradora de blindagem foi utilizada e o Forte Stalin recebeu 6 disparos naquela tarde. Em 5 de junho, o Gustav disparou nada menos que 14 vezes, uma performance admirável, visto que o tempo mínimo entre disparos era de 15 minutos, mas frequentemente demorava muito mais. Em 6 de junho, o Gustav mirou o depósito de munição sob a Baía de Severnaya e, em elevação máxima, disparou 9 projéteis penetradores de blindagem que, no fim, esmagaram o paiol com uma violenta explosão. Em 7 de junho, o monstro disparou em apoio a um ataque da infantaria alemã e, em seguida, teve um descanso até o dia 11, quando martelou o Forte Sibéria com 5 projéteis. O Schwere Gustav abriu fogo pela última vez em 17 de junho, quando reduziu o Forte Maxim Gorki a escombros com outros 5 disparos. Com a infantaria alemã rompendo as defesas externas do porto, após 47 disparos o Gustav não pôde mais atirar, e Sevastopol rendeu-se pouco depois, em 4 de julho. A vitória de Manstein sobre Sevastopol fez dele o herói do momento na Alemanha, e imediatamente o alto comando o enviou para o norte, com a esperança de que ele pudesse fazer o mesmo conquistando Leningrado. O Schwere Gustav seguiu com ele e em setembro estava montado novamente a 30 quilômetros da cidade na estação ferroviária de Taitse. Todavia, uma ofensiva soviética no setor impediu a realização do ataque de Manstein, e sem atirar uma única vez, a arma ficou estacionada por lá durante o inverno seguinte. Ao mesmo tempo, o Dora foi enviado para a frente de Stalingrado, estando pronto para disparar em 13 de setembro. Todavia, com a contraofensiva soviética que fechou o cerco à cidade, a arma foi desmontada às pressas e recuada de volta para a Alemanha. O Gustav também foi enviado de volta ao Terceiro Reich no começo de 1943, justamente quando a terceira e última arma começava a ser fabricada pela Krupp. Conhecido como Lange Gustav, apresentaria um cano ainda mais longo, com 43 metros de comprimento e com calibre reduzido para 520 mm, com o objetivo de disparar projéteis de altíssima velocidade propelidos por foguetes, com um alcance máximo planejado de 190 km, o suficiente para acertar Londres disparando da margem do Canal da Mancha. Contudo, o Lange Gustav encontrou um fim precipitado quando foi destruído durante um bombardeio da RAF a Essen naquele ano. Além disso, a Krupp inclusive havia submetido um projeto para dotar o Gustav de uma plataforma terrestre sob lagarta, conhecido como Landkreuzer P-1500 Monster, pesando inimagináveis 1.800 toneladas.
O projeto, entretanto, foi cancelado pelo ministro dos Armamentos, Albert Speer, ainda em 1943. Com a Alemanha na defensiva pelo restante da guerra, Gustav e Dora nunca mais foram usados, e desmontados foram armazenados no interior do país. Em 14 de abril de 1945, o Gustav foi destruído por sua guarnição para evitar sua captura pelos americanos, que encontraram seus destroços numa floresta entre Auerbach e Chemnitz em 22 de abril. O Dora teve destino semelhante, sendo dinamitado em Grafenwöhr em 19 de abril e encontrado pouco depois pelas vanguardas do Terceiro Exército do general George Patton. Com a transferência do setor para o controle soviético, uma equipe técnica de Moscou analisou os destroços, mas o material acabou descartado nos anos 50. Tendo chegado tardiamente para o objetivo para o qual fora construído e ultrapassado pelo avanço conceitual e tecnológico da guerra blindada e aérea, a maior arma a ter disparado em fúria na história humana demandava um esforço hercúleo para ser colocada em operação, tendo no fim pouco impactado no decurso da guerra. Um aterrorizante, mas breve histórico de combate foi tudo o que restou para o colossal Schwerer Gustav. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.